Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 do Grupo Casas Bahia. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.grupocasasbahia.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Renato Franklin, CEO, Elcio Ito, CFO e IRO, e Gabriel Succar, diretor de Relações com Investidores. Agora, passarei a palavra ao senhor Renato Franklin. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar aqui dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Antes da gente entrar nos destaques, eu queria aqui reforçar, né? Nós estamos apresentando um trimestre que evidencia a força da execução do nosso plano de transformação. A gente iniciou o ano de 2025 com um crescimento sólido. A gente está apresentando realmente uma rentabilidade em expansão e bastante disciplina operacional. O GMV consolidado, como vocês viram, cresceu 10%, com destaque aqui para as lojas físicas, né? Same Store Sales de 17,7%. Então, um desempenho significativamente acima do mercado. Se a gente olhar os números de FK, números de market share, em todas as categorias core, a companhia mantendo a sua liderança e expandindo o market share. O nosso EBITDA ele aumentou 47% sobre o ano passado, atingindo uma margem de 8,2%. E aqui, gente, é o sexto trimestre consecutivo. Pode deixar ali um pouquinho ainda? O sexto trimestre consecutivo da evolução. Por que eu queria manter aqui na capa? Aqui? Não é para falar do nosso prédio bonito, nossa foto, não. Acho que além desses avanços operacionais, né, que também tem o crediário, que cresceu bastante, atingindo 6 bilhões de reais, e com o controle da inadimplência, mantendo nosso conservadorismo, o que eu queria falar antes da gente abrir a apresentação é que a gente sabe que o mercado está atento para o bottom line da companhia e nós também. O prejuízo líquido persiste. Só que, gente, o caminho da virada ele está claro. E ele vai passar por 4 frentes, basicamente. A primeira, a gente começa a capturar, né, que é a alavancagem operacional, ou seja, mais vendas diluindo a nossa estrutura e possibilitando expansão de margem operacional. A segunda é redução da dívida. E aí, redução da dívida tem várias alavancas menores, mas tem 2 grandes que eu queria destacar aqui. Uma é a potencial conversão de dívida em equity, né, que vai desalavancar a companhia, e a segunda, a monetização de créditos tributários, que tem contribuído para a gente também melhorar a estrutura de capital da companhia. A terceira frente, gente, é a melhora na percepção de risco. Quando a gente trabalha na operação, na alavancagem operacional e na redução da dívida, a gente melhora a percepção de risco, permitindo com que a gente capture redução nos spreads das dívidas de working capital que a gente tem, antecipação de recebíveis e essas outras operações financeiras que acabam impactando ali o resultado financeiro. E por último, não menos importante, né, que vai ajudar a gente também lá no operacional lá em cima, a expansão de serviços e de crediário, com mais margem, mais recorrência, trazendo mais estabilidade para a companhia. Isso tudo dito, gente, esse é o momento da gente continuar entregando, né, consistência na nossa entrega, disciplina na execução,
A transformação ela está em curso, os resultados estão aparecendo, todo mundo está vendo, e obviamente a gente está consciente e confiante que a gente vai entregar essa evolução a cada trimestre para poder colocar essa companhia realmente num ciclo de crescimento. Então, obrigado a todos pela presença. Vamos começar a apresentação? Pode passar um slide, por favor? E aí vou destacar aqui realmente as entregas do primeiro trimestre. Primeiro, o crescimento de quase R$ 1 bilhão no GMV total. Como eu comentei, o sexto trimestre consecutivo de melhora sequencial de margem EBITDA. E isso tudo, gente, realmente dá uma alavancagem operacional, dilui o SG&A e contribui para a melhora de margem. E o crediário, que a gente vai falar mais à frente, crescendo R$ 777 milhões ano contra ano, mantendo a carteira em R$ 6 bilhões, mesmo com a sazonalidade, né? Quarto tri é muito forte. Primeiro tri não tem Black Friday, Natal, que ajudou a gente ali a fazer bastante produção. A gente teve 18% a mais na receita de crediário e melhoria nos indicadores de inadimplência, que esse é o nosso principal foco nesse momento de macro bastante desafiador, que para a gente vai viver um ano ainda desafiador, com demanda flat pressionada e com a capacidade de consumo bastante influenciada para baixo pelos juros altos, que acabam impactando o valor das parcelas, que é muito relevante na decisão de consumo do nosso público-alvo. Pode passar um slide, por favor? Para a gente falar um pouquinho mais de GMV e dando um pouco de zoom, né? Então, a gente mostra o GMV total crescendo ali das lojas físicas 16%, e a venda nas mesmas lojas 17,7%, ou seja, mantendo o pace do quarto trimestre de 2024, um crescimento muito forte na nossa loja física, com ganho de 1,6 pontos percentuais de market share. Aqui, gente, a liquidação super fantástica que nós criamos no início do mês de janeiro, ela foi um sucesso, nós conseguimos ganhar market share. Em janeiro a gente publicou fato relevante, 4 pontos de market share. Fevereiro e março, essa é uma diferença desse trimestre, tá? Normalmente a gente entregava um trimestre com um mês sempre melhor do que o outro. Aqui a gente viu um mercado mais forte em janeiro, e a gente, no relativo, foi muito forte em janeiro. A gente conseguiu ganhar share em fevereiro e março, mas vimos a demanda retraindo um pouquinho. Em abril foi a mesma tendência, a gente viu a demanda um pouco mais fraca, até achei que a recessão que a gente está esperando com esse aumento de juros, estava começando, mas acho que foi gasto com viagem, porque final do mês de abril voltou e a gente entrou maio com demanda forte e a gente conseguiu recuperar para fazer um segundo tri bastante forte. Mas estamos atentos, a gente tem ciência que o aumento de juros impacta a capacidade de consumo e, na nossa perspectiva, a gente tem que ser conservador, porque a gente tem grande probabilidade de ter alguma retração de consumo. Tá? E estamos preparados para essa retração, ganhando share e pegando um pedaço maior da pizza. No online, a retração fica menor, né, 4,9%. Lembrando que o primeiro TRI ainda tinha um pouquinho de categorias não core. Quando a gente olhar para o segundo TRI, a gente começa a ter expansão no online, porque aí ele já é todo limpo das categorias não core. Então a comparação vai ficar melhor de enxergar o nosso crescimento em categorias core. E o 3P, na nossa estratégia de ter disciplina na escolha do mix de produtos que a gente quer ter como um P, aumentamos o sortimento de 3P em categorias core e adjacentes e está crescendo aqui quase 15%, com uma receita crescendo 17,5%, contribuindo aqui para a melhoria de margem e para a rentabilização do ecossistema como um todo. Pode passar um slide para a gente poder falar de crediário. O crediário é muito relevante para a companhia, nosso negócio mais rentável, a gente sempre reforça isso. E acho que o bacana, né? A gente, mesmo com essa sazonalidade de primeiro TRI, o over 90, o primeiro indicador que a gente coloca ali, 8,5%, ou seja, em linha com o que a gente estava ali no ano passado, tirando a sazonalidade do quarto TRI, que a produção é muito alta, e aí esse negócio cai, né? Porque o denominador aumenta. Primeiro TRI, produção já normalizada, equivalente ao terceiro TRI de 24%, e a gente ficando com 8,5%, ou seja, melhor do que era o histórico da companhia, resultado do nosso conservadorismo aqui na concessão de crédito. Na PDD, a mesma coisa, né? O valor absoluto ele cresce porque a carteira cresceu e a gente está com produção mais forte, mas 10,8% em linha com os outros TRIs. Lembrando, o quarto TRI de 24 é o denominador um pouco maior. A produção da Black Friday foi muito forte, a gente fez R$ 1 bilhão de crediário, que acabou diluindo esses indicadores relativos. Agora, no segundo TRI, a gente está nos desafiando a tentar repetir a Black Friday em maio com o Dia das Mães. Estamos vindo uma produção muito forte para tentar melhorar o indicador, mas tem abril e junho, que não são meses que se comparam com outubro e dezembro, que são mais fortes, né? A sazonalidade desse varejo de eletrodoméstico, ela é quarto trimestre e é o mais forte da companhia. Depois a gente tem o segundo, primeiro e terceiro. Perda líquida indo para baixo, 4,2%, então bastante mostrando o nosso conservadorismo, e a produção, como eu comentei, 2,3 bi no trimestre, em linha com o segundo e terceiro TRI do ano passado. Vou passar para o Elcio para entrar nos destaques financeiros da companhia. Elcio.
Obrigado, Renato. Boa tarde. Obrigado a todos aqui pela presença. Esse trimestre foi mais um capítulo marcado aqui pela nossa consistência da nossa estratégia. Acho que o Renato colocou a disciplina de execução do plano de transformação. Sempre bom reforçar que o nosso foco está concentrado nas categorias-chave, loja física, expansão de crediário e serviços, sempre com o objetivo de melhorar a rentabilidade e o fluxo de caixa. Acho que pode passar, próxima página, o Renato já comentou bastante dos highlights, vou dar aqui alguns detalhes. Então, o Renato já comentou, esse é um slide que nós gostamos, porque ele mostra a evolução do plano de transformação em números, desde lá do início, quando nós anunciamos esse plano em 10 de agosto de 23. Então, gráfico superior esquerdo, o Renato já comentou da receita 10%, GMV crescendo 1 bi, liderado pelas lojas físicas, soluções financeiras cresceu em 18,4%, crediário e soluções financeiras como um todo, então crescimento bastante forte. O online como um todo cresceu 2,6%, né, o 3P 17,5%, com um aumento do take rate em 0,4 ponto percentual, chegando a 12,7%. Mas talvez o mais importante que a receita e o crescimento da receita em si é a qualidade e o resultado que essa receita gera, né? A gente sempre falou a nossa transição da estratégia muito menos focado em crescimento de receita, a receita em si, mas como que a gente traduz toda essa receita em rentabilidade para a companhia. Então, acho que talvez para iniciar o gráfico superior direito, tem o lucro bruto que avança 2,1 bilhões, então crescemos aqui 11%, um avanço de 0,2 ponto percentual na margem bruta. Mesmo com o aumento aqui da receita, e também tivemos um impacto da categoria da participação de celulares no mix, que traz, na média, ela possui uma margem um pouco inferior à média da companhia, mas mesmo com a expansão da receita como um todo e uma participação maior de celulares, a gente conseguiu avançar na margem bruta total da companhia em 0,2. O lado esquerdo inferior, temos aqui que as despesas cresceram 2,6% no período, bem abaixo do crescimento de 10% da receita, que obviamente proporcionou essa redução do SG&A em relação à receita líquida de 1,7 ponto percentual. Então, acho que essa performance demonstra o ganho de alavancagem operacional e que nós falamos bastante, se vocês voltarem nesse mesmo slide, no terceiro trimestre do ano passado, quando a receita estava em processo de estabilização, e a gente crescia no físico já, mas o online ainda caindo, a gente falava que tínhamos um grande potencial, né, de alavancagem operacional caminhando para frente. Então, acho que aqui, agora, passado 2 trimestres, é onde a gente realmente consegue confirmar e verificar um pouco dessa trajetória, e a nossa expectativa é que esse movimento continue para os próximos trimestres, porque nós estamos aqui setados, priorizando um crescimento, não por ele em si, mas um crescimento com rentabilidade dentro das categorias-chave, né? Então, sempre executando ali o nosso core do plano de transformação. Continuamos muito focados aqui na gestão de custos e despesas, acho que essa é uma tônica que ela é primordial num ano difícil, um macro difícil, então a gente vai continuar apertando aqui alguns parafusos aqui e acolá, não serão na magnitude que nós fizemos movimentos grandes e mais bruscos, né, em 2023, mas em abril, por exemplo, a gente avançou com o fechamento de 21 lojas, que tinha uma performance abaixo do que a gente espera que deveria ter, e nós vamos aqui refinando um pouco a estrutura de custos e despesas, fazendo com que essa alavancagem operacional seja ainda mais evidente, que a gente consiga continuar esse avanço e melhoria das margens. O EBITDA alcançou 570 milhões de reais, o Renato comentou aqui 47% versus o primeiro trimestre do ano passado, a margem subiu para 8,2%, então uma alta significativa de 2,1 ponto percentual, e o sexto trimestre consecutivo de melhora. Então, além de ter uma alta robusta em relação ao ano passado, a gente sequencialmente, em relação ao quarto trimestre, subimos aqui 0,2 ponto percentual, e assim nós caminhamos sempre à medida que o plano de transformação, as iniciativas vão amadurecendo aos pouquinhos, isso vai se traduzindo também no resultado. Talvez a gente pode passar aqui para o próximo slide, que tem um P&L de fato, já abordei aqui os grandes temas, mas talvez alguns detalhes aqui. Então, na linha de outras despesas, fechamos em 19 milhões,
podemos observar que nos trimestres anteriores os valores eram bem mais elevados, com um pouco mais de ruído, de reestruturações, etc., de forma que o EBITDA ajustado aqui nesse trimestre são muito próximos, né? Dessa forma que queremos prosseguir daqui para frente, enfim, vamos acompanhando aqui os movimentos, mas a ideia é que não haja nenhuma grande discrepância entre o EBITDA puro e o ajustado, que tem um pouco de reestruturações, etc. Queria mencionar sobre as despesas financeiras, que, obviamente, 922 milhões pressionando bastante o resultado líquido da companhia. Tem um componente da Selic que todos já conhecem. Só aqui, na comparação com o ano passado, a gente vê um crescimento muito alto, né? Mas eu só queria destacar dois aspectos não recorrentes e não caixa, que impacta um pouco nessa variação ano contra ano. Então, no primeiro tri do ano passado, tivemos um efeito não recorrente e não caixa de 200 milhões positivo em atualização monetária de um processo tributário, que é a tese do século, essencialmente. Então, teve um impacto one-off de 200 milhões positivo nessa linha ano passado, e nesse trimestre o impacto também não caixa e não recorrente da modificação da dívida negativo em 104 milhões. Então, quando você excluir atualizações monetárias como um todo e a modificação da dívida, tirando esses dois efeitos nos dois períodos, e ter uma métrica de receita, resultado financeiro como percentual da receita, nesse trimestre seria de 11,8%, versus 11,5% do quarto trimestre, versus 10,8% do ano atrás. Então, claramente, ele tem uma subida em relação ao ano anterior, muito explicado aqui pelo aumento da Selic, marginalmente maior que o quarto trimestre. Só para colocar aqui o contexto, a variação, quando a gente olha puramente ano contra ano, parece que o impacto é muito grande, mas se normalizarmos por esses dois efeitos, gradualmente ele sobe pelo efeito da Selic, mas ele está essencialmente nos mesmos patamares. Com isso, o LAIR ficou negativo e o prejuízo que o Renato já colocou ali de 408 milhões. Vamos para o próximo slide. Aqui tem sempre os dois componentes muito relevantes aqui, historicamente, no fluxo de caixa da companhia. Então, do lado esquerdo, em relação aos processos trabalhistas, é uma redução importante de forma sequencial. Então, a gente vem também falando isso desde lá atrás, desde o início do plano de transformação, que existia uma quantidade de processos legados que são muito caros, mas à medida que nós vamos pagando, e sai caixa e não tem muito o que fazer com isso, mas à medida que eles vão terminando em termos de quantidade, e tem os novos, só que os novos eles têm um ticket médio muito mais ou normal, na verdade, de mercado, mas muito mais baixo que os antigos. Então, a gente vê essa melhora sequencial, 137 milhões nesse ano em relação a 216 do ano passado, então é uma redução bastante importante, que vai continuar beneficiando ou não, melhorando em relação aos períodos anteriores para os próximos trimestres. Além dessa questão da quantidade dos processos legados, tem uma gestão que também bastante ativa e uma governança bastante sólida em relação a esses processos. E do lado direito, tem a questão da monetização tributária, que vem ocorrendo aqui ao longo dos últimos anos. Os trimestres a gente sempre coloca um pouco, principalmente os saldos do ICMS a recuperar, batemos 4 bi, finalizamos aqui com 1,9 bilhão de reais no primeiro trimestre. Soltamos um fato relevante há 2 dias atrás sobre uma decisão judicial referente ao ICM ST. Então, dentro desses 1,9, tem ali 632 milhões da decisão judicial, que a partir de agora iremos tomar aqui as providências para iniciar a sua monetização. Então, ele reforça e a gente permanece aqui no nosso plano de continuar evoluindo em transformar os ativos que estão no balanço em caixa para a companhia, para que a gente consiga ir avançando na estrutura de capital que o Renato comentou. Acho que podemos ir para o próximo. Temos de fluxo de caixa negativo, o fluxo de caixa livre da firma, 322 milhões de reais, tem um reflexo de um consumo de capital de giro. Então, dentro do capital de giro de menos 600 milhões, tem uma parte de fornecedores que já era esperado, porque você paga muita coisa que você comprou no ano passado, no quarto trimestre, em relação ao Black e ao Natal, e você paga no primeiro trimestre.
e também tem uma recomposição estratégica de estoques para o Dia das Mães, mas um pouco de vendas ligeiramente menor que o esperado em fevereiro e março, que o Renato também fez um comentário. Isso impactou temporariamente aqui no nosso caixa, no fluxo de caixa livre, mas que, obviamente, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai ajustando as nossas posições de estoques continuamente, e ele vai se ajustando aqui, indo para os próximos meses. Só é importante destacar que o quarto trimestre e o primeiro trimestre tem uma forte correlação entre eles, né, dado o efeito da sazonalidade. Então, todas as vendas de Black e Natal do quarto tri entram no caixa no próprio trimestre, quando a gente faz as antecipações dos recebíveis, mas os pagamentos para os fornecedores sempre no primeiro, né? Então, sob essa ótica, quando a gente compara, e a gente sempre fala que o quarto trimestre precisa acompanhar do primeiro, porque um você ganha, o outro você paga. Quando a gente olha o combinado de 6 meses, nessa ótica de 6 meses, nós temos aqui 917 milhões, pegar o primeiro TRI e o quarto TRI do ano passado, melhor que o ano anterior. Então, apesar do primeiro trimestre somente, a gente foi pior, foi mais negativo neste ano, combinando com o quarto trimestre, porque é uma combinação, não dá para olhar de forma diferente, a gente está melhor. Mas, dito isso, assim, vamos continuar melhorando aqui em todas as alavancas de caixa, seja na monetização, seja em despesas trabalhistas, seja no estoque. Acho que aqui a gente sempre tem um olhar muito, uma lupa em cima da gestão dos estoques, que aqui está no coração do nosso negócio. Vamos para a próxima página. Aqui é o cronograma de vencimentos, sem muita novidade. Continua aqui o perfil alongado da nossa dívida. Tem ali na 10ª emissão, a segunda série da 10ª emissão de 1,56 bilhão de reais, que ela é conversível em ações da companhia a partir de outubro deste ano. Sempre lembrando que o preço de conversão vai ser baseado na média de 90 dias anteriores à data de conversão, com desconto de 20%. E é uma opcionalidade aqui dos bancos para esta conversão. Conforme a metodologia da 10ª emissão, a alavancagem encerrou em 1,2 vezes, bem abaixo do limite contratual de 3 vezes. Muito obrigado a todos. Eu devolvo aqui, Renato, contigo. Obrigado, Elcio. Pode passar aqui mais um slide para a gente ir para as principais mensagens. Passa mais um, por favor. Acho que só recapitulando, né? A gente realmente entrega um trimestre com muito destaque. A gente está entregando o que a gente se propôs a fazer, então crescendo com rentabilidade, com foco em eficiência operacional, com disciplina no uso de capital. Esse primeiro trimestre ele mostra isso de forma clara. Quando a gente olha para o lado operacional, andando bem, acelerando o crediário, melhorando o mix de produtos. O lucro líquido, como a gente colocou, ele está pressionado ainda, mas a virada vai vir. Como eu mencionei já, ali na estrutura de capital, a gente vai passar ainda com contribuições de alavancagem operacional, redução da dívida, monetização de ativos e a melhoria contínua na percepção de risco da companhia, que vai nos permitir reduzir os spreads, que hoje ainda são muito altos, para que a gente tenha uma despesa financeira compatível com a margem EBITDA que a gente vai entregar, sobrando ali um lucro líquido para a gente entrar num ciclo de crescimento. Pode passar mais um slide, por favor? Quando a gente olha para frente, o que a gente está enxergando, né? Como eu comentei, para a gente 2025 é um ano onde o macro ainda é desafiador, o juros alto ele afeta muito o valor da parcela. Então, quando a gente vende, nossa alavanca principal é crescer loja física com crediário, essa penetração do crediário ela fica mais desafiadora, porque tem uma elasticidade grande na precificação do crediário. Mesmo assim, a gente tem conseguido fazer bem, fazer um crediário rentável, aumentamos a penetração no digital, que ainda é baixa, né, 10%. Então, a gente pretende continuar crescendo a penetração do digital, onde a gente está conseguindo ter a mesma inadimplência e perda líquida do que a loja física. O desafio aqui é ir aumentando o ticket, que ainda é muito baixo no digital, no crediário, para chegar mais perto da loja física e o prazo médio, que vai nos ajudar a ter um retorno melhor sobre esse capital. E continuar com as alavancas de controle de custos, de despesa, de monetização de ativos, além das discussões de estrutura de capital que vão nos permitir terminar com a estrutura adequada para essa companhia. De novo, estamos confiantes com o plano de transformação, confiantes com a nossa execução e com os desafios endereçados para poder realmente
chegar lá no final do ano do jeito que a gente quer chegar, com um outro shape de companhia, permitindo iniciar em 2026 um ciclo de crescimento. Obrigado a todos e vamos abrir aqui para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Queria, antes de chamar a nossa primeira pergunta, só lembrar para que todos que queiram fazer pergunta levantarem a mão. Queria chamar primeiro a Daniela da XP. Dani, pode prosseguir, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu vou fazer uma pergunta focada em crescimento e ela vai acabar tendo alguns desdobramentos, nesse sentido. Assim, eu queria escutar de vocês um pouco como que vocês estão vendo a evolução desse crescimento de vocês, e aí, enfim, vocês podem dar uma cor por canal, mas aí abordando um pouco tanto demanda na ponta, né, como o Elcio comentou e também está no release, você também, Renato, na abertura falou, teve um fevereiro, março mais fraco, mas aí a notícia do Neofeed, vocês já falam de um mães muito forte, um abril já ajudando a chegar na meta, então, se vocês puderem dar um pouquinho de cor, e aí, obviamente, também trazendo dinâmica de calendário, se teve algum efeito. Um outro ponto que, na nossa visão, é uma alavanca que tem sido importante é a questão do crédito, né? E aí, entender do lado de vocês como que está esse apetite. A gente nota que ainda tem uma melhoria nos principais indicadores ano contra ano, mas olhando versus o quarto tri, ele tem algumas métricas que dão uma piorada de leve, então entender um pouquinho como que vocês estão vendo isso. A gente já vê algumas companhias falando de redução de apetite de crédito por conta do contexto macro, nem tanto contexto de safra, né? Então, enfim, entender um pouquinho a visão nesse sentido, e aí isso impactando, né, crescimento. Do lado de competição, também como que vocês estão vendo o cenário competitivo, um update eu acho que seria legal. E por último, uma questão de mix de marca, né? Você falou da questão de mix, que aí eu imagino que seja mais serviços, ajudando ali a margem, mas aí eu queria explorar um pouquinho mais essa questão dessas novas marcas que vocês estão trazendo e aparentemente sendo muito bem sucedidos, mas ao meu ver elas também trazem um ticket médio menor, né? Porque elas trazem exatamente essa acessibilidade, né? As marcas chinesas. Então, como que a gente pode pensar isso impactando eventualmente crescimento por ter um preço médio menor? Então, acho que é um crescimento que tem vários desdobramentos aí para vocês abordarem, por favor. Olá, Dani. Obrigado pela pergunta. Realmente tem ponto para ser abordado aqui, né? Uma pergunta, quase que um relatório eu vou tentar fazer aqui, tentar ser objetivo e ver se eu respondo, tá? Fica à vontade para fazer uma réplica, tréplica aqui. Primeiro, o que a gente está vendo de dinâmica, né? Acho que é muito difícil prever como é que o mercado vai operar no mês seguinte. A gente está aqui optando por ser mais conservador. Então, só entrando já num ponto desse conservadorismo, né, e respondendo um pedaço da sua pergunta do meio, a gente vem revisando os parâmetros de crédito desde outubro do ano passado. Porque tem essa zonalidade do primeiro TRI, que normalmente é onde o consumidor tem mais dificuldade de pagar as contas, porque surgem outros compromissos. E outro, pela nossa percepção de que a gente tem sim um risco de ter uma recessão, a gente não sabe o tamanho dela, e de ter algum nível de desemprego, inclusive, existe essa possibilidade. Se vai chegar nisso ou não, depende. O governo tem tentado criar incentivos e medidas para evitar que isso aconteça. Mas o juros alto ele tende a gerar redução de investimentos, redução de quadro nas companhias e impactar o poder de consumo das famílias. A gente mudou os ratings do crediário, então a gente passou a ficar mais restrito. Isso melhora, teoricamente, a inadimplência. Só que a inadimplência média ela acaba piorando um pouquinho pelo fator macroeconômico. Então, quando a gente vê o resultado médio que a gente está apontando, foi bem sucedida a nossa estratégia. Realmente, a gente produziu menos. Se for olhar, a gente vinha falando que estava para fazer 900 ou 950 milhões por mês. E nós voltamos para 2.300. De novo, a gente prefere não correr esse risco e ficar conservador para não ter nenhuma surpresa negativa. Quando a gente olha para a inadimplência, a piora que tem do primeiro para o quarto TRI, ela é única exclusivamente do denominador de produção e da carteira, que o quarto TRI é maior e que faz o relativo ficar pior. O resto todo está andando conforme nosso plano, em linha com o que a gente tem aqui de plano e de alvo, até um pouquinho melhor em alguns indicadores de curto prazo, porque ali a gente mostra o over 90, mas a gente olha FPD 15, 30, então a gente já vê com um pouco de antecedência o que vai ser o over 90 lá do próximo trimestre, tá? Então, estamos conservadores. Eu quis falar isso porque isso já mostra um pouco da nossa leitura de mercado. Eu acho que o mercado vai ser duro. Se essa call fosse um mês atrás, eu estava bem duro. A gente fez mais um aperto aqui nos custos. Então, nós fechamos mais 21 lojas, considerando que demanda está vindo difícil, que a elasticidade do crediário fica mais difícil de aumentar a penetração. E os juros mais altos, obviamente, tem lojas que ficam muito difíceis de rentabilizar. Então, essas lojas, tipicamente, são lojas de shopping center,
Então, trabalho em shopping, onde eu tenho penetração de crediário muito baixa, volume de venda até razoável, tem loja de 3 milhões de reais por mês de faturamento, uma grande concentração de Ponto Frio e Rio de Janeiro. Tá? Então, 15 dessas 21 no Rio de Janeiro e 17 das 21, se não me engano, não, 17, são 8 Casas Bahia e 14 Ponto Frio. Então, quando eu olho, se a gente está escolhendo o cliente que vai me trazer retorno. Esse cliente de alta renda que compra no shopping, ele só vai funcionar eu vendendo no e-commerce para fazer break-even e contribuir para a escala comercial da companhia. Mas é muito difícil gerar valor nesse cliente. A gente tem que vender onde eu consigo colocar serviço, onde eu consigo colocar crediário. O que a gente está vendo para frente? Maio está forte, aí desde o dia 27 de abril começou muito forte, 28 já foi bem forte, mesmo com a sazonalidade a gente voltou fazendo 107%, que estava vindo 10% abaixo do plano, então foi forte, entramos maio forte, que vai recuperar abril. Então quando eu olho para o segundo tri, o maio tende a ficar mais parecido com janeiro, que foi forte, abril ele ficou fevereiro e tem a incógnita de junho. Se ele vai ser ruim igual março ou se ele pode ser um pouco melhor. Porque março teve carnaval, né? Então a tendência é que junho seja um pouco melhor. Não tem nenhuma data, né, de comércio de varejo para junho. A gente, obviamente, tem que ser criativo aqui, criar ações o tempo inteiro e ver o varejo, né? Então, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe o esforço que a gente faz para energizar a turma e estar capturando todos os clientes aqui em conversão. Temos sido bem sucedidos na execução dessa estratégia. Então, acreditamos que a gente vai continuar ganhando share e entregando uma performance importante. Segundo o TRI, como a gente já vê aí metade do trimestre, eu tenho convicção que os números operacionais serão de novo mais um improvement, mais um incremento, mostrando a nossa execução. Segundo semestre, aí temos que ver o que vai acontecer. A gente está trabalhando para poder, de novo, superar o semestre do ano passado, capturar a alavancagem operacional e chegar lá do jeito que a gente quer. Mas, sem dúvida, os desafios são maiores do que esse primeiro semestre. A gente está consciente deles e com um plano bem endereçado. A alavanca de leads de Omnichannel está respondendo muito bem, muito bem. Então, isso aqui é uma alavanca importante que vai ajudar a gente a, principalmente em momentos de baixa sazonalidade, onde o vendedor tem mais tempo, a trabalhar esses leads online, trazendo o cliente para a loja, e isso aumenta muito a produtividade, está indo bacana, tá? Essas ferramentinhas com uma IA bem básica estão dando um retorno bastante positivo. Olhando para o mix de marcas, o principal impacto é na margem bruta, ele não impacta tanto no EBIT, tá? Então no EBIT você já vê que está incrementando, mas na margem bruta, sim. Quando você pega principalmente crescimento de telefonia, é menos margem do que linha branca e imóveis. Então a gente está crescendo muito em telefonia, que não era tanta a nossa previsão, por causa principalmente da penetração de seguro de furto e roubo, consigo rentabilizar essa categoria, e aí faz sentido para a gente poder acelerar um pouquinho o crescimento. Isso ajuda na alavancagem operacional e ajuda na hora que você faz para a margem EBIT, da margem EBIT, fica bom. Na margem bruta, às vezes impacta um pouco para baixo, e a gente precisa explicar isso, porque como vocês veem consolidado, é aquilo que eu falava desde o início. Ela não é um bom indicador, mas na falta de outro, a gente usa um pouquinho para modelar, mas não é um bom indicador. Acho que o nosso principal desafio não é a execução comercial nesse cenário macro desafiador. A gente entende que o cenário é duro, mas a gente vai conseguir fazer. É muito mais as alavancas de estrutura de capital, que estão bem endereçadas, a gente está confiante na execução, mas que, obviamente, elas dependem de agentes externos e de negociações um pouco mais complexas para se concretizarem e a gente poder realmente chegar lá no final do ano com outra estrutura de capital, com uma operação bastante eficiente e rentável, e aí realmente destravar todo o potencial que essa companhia tem. Não sei se eu consegui responder todos aqueles pontinhos lá. Só ia reforçar aqui um ponto. Dani, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela pergunta. O over 90 do primeiro TRI em 8,5%. Então, teve só esse impacto em relação ao quarto trimestre, mas se você comparar o primeiro trimestre dos 2 anos anteriores, então a gente fazia 9% nos 2 anos anteriores, no primeiro trimestre, com uma carteira de 5,3%. Agora a gente está com 6,1%. A gente cresceu muito a carteira e tem um over 90 bem inferior, meio ponto percentual, que é bastante coisa de melhoria na qualidade de crédito. Então, acho que a gente entramos com esse molde mais conservador desde o ano passado, mas é sempre uma preocupação, talvez uma das maiores preocupações que o cenário macro pode causar
né, no nosso negócio. Uma delas é aqui uma direta, que já vai na despesa financeira automaticamente, mas tem outros dois, que uma é inadimplência e outra é redução de consumo. Mas acho que a gente está bastante atento a esses movimentos, por isso que essa leitura o rumo da economia, onde que ela vai pousar e etc., é muito importante, e a gente vai fazendo isso continuamente. Super claro. Obrigada pelas respostas. Obrigado. Obrigado, Dani. Nossa próxima pergunta é do Vitor, do Santander. Vitor, pode prosseguir, por favor. Boa tarde, Renato, Elcio e Succar. Obrigado pelas perguntas. A primeira é mais focada nas vendas do primeiro TRI mesmo. Queria entender um pouco mais a fundo da estratégia da liquidação super fantástica e se vocês enxergam que é algo que deve ser recorrente daqui para frente durante esses próximos primeiros TRIs. E a segunda em relação ao CDC, né? Que eu acho que teve uma queda na penetração do crediário no canal físico, mas quando a gente olha numa visão nominal, ela teve até um crescimento ano contra ano pelo desenvolvimento no digital. Então, eu queria entender um pouco da estratégia, da abordagem que vocês têm para rampar o CDC no digital e se puder aprofundar um pouco também na questão de PDD e no canal, acho que seria interessante. Obrigado. Bacana. Vamos lá. Primeiro, liquidação sim. A gente pretende, a companhia ela tem essa força de marca, a escala comercial, a infralogística, a força de vendas, ela nos permite reforçar os nossos diferenciais em momentos de alta sazonalidade, tá? O desafio, o que que é, né? E aí que agora com 2 anos de casa aqui, a gente aprende e tem consciência desse negócio. O varejo, primeiro, é muito grande e muito complexo. Então, se você faz uma ação forte, mas isolada, às vezes custa caro e não traz o resultado que você quer fazer. Você tem que vender 110, 120 milhões por dia. Se você vende 10 milhões a menos, depois de 30 dias, cara, foi 300 milhões de reais. Então, 500 mil por hora ali de diferença é preocupante. Você tem que ficar atento a cada real, a cada consumidor que passa na porta da sua loja. Então, as ações elas precisam ser organizadas envolvendo todas as áreas da companhia. Então, tem que ter estoque na ponta, tem que ter condição de pagamento, tem que ter precificação com a indústria investindo, tem que ter o todo e garantir no final a margem, né? A gente chega no final, tá, isso tudo vai vender, aí o Elcio sempre pergunta, como é que vai ficar a margem, né? E a gente vai lá e é a briga para poder entregar realmente ganho de rentabilidade. Tem que ter serviço, tem que ter crediário. Dito isso, sim, liquidação será sempre forte para a gente. Todas as datas sazonais, nós pretendemos ter um diferencial de share grande, capturando demanda e capturando aqui a alavancagem operacional para a companhia. Olhando para frente, o Dia das Mães é uma data muito forte, a gente se preparou igual na liquidação e temos executado bem, então estamos muito felizes com que a gente está executando aqui durante o Dia das Mães e vai contribuir para um resultado bom no segundo TRI. E depois a próxima data forte do varejo é a Black Friday. Então, antes disso, a gente tem junho, julho, agosto, setembro, ali, outubro já é pré-Black, né? Então tem 5 meses aí para a gente criar outras datas fortes, tem algumas datas regionais, tá? E aproveitar essas datas regionais para a gente poder continuar estimulando a demanda e crescendo. Agora entrando um pouco na segunda pergunta do crediário, principalmente no digital, a gente tem crescido, né, a modelagem e principalmente acho que tem um desafio de comunicar que eu tenho crédito disponível para o digital. O consumidor de crediário ele ainda é habituado mas só aprova na loja física. Então ele já vai para a loja, ele não sabe que está lá. E eu preciso comunicar isso também onde eu não tenho loja, né? Lembrando que eu vendo no e-commerce para 5.000 cidades, só tenho loja em 500. Então, para eu pegar todo o potencial de clientes que eu tenho pré-aprovados, eu preciso conversar com eles. Então, a gente tem um projeto grande em andamento, que é do CRM, é uma das apostas seletivas que a companhia está fazendo. A gente tem um investimento robusto, faz parte do CAPEX que a gente está fazendo, e tem um pedaço também importante em OPEX, para usar e otimizar os resultados através da nossa base de clientes. Nós chegamos a 116 milhões de clientes, 45 milhões eu converso com esses clientes, preciso entender qual é o momento de consumo, qual é a melhor forma de comunicar com cada um dos clientes e personalizar as ações para cada tipo de cliente que eu tenho aqui. A gente tem evoluído muito, acho que é um projeto que tem entregue resultados ainda nos pilotos e nas fases iniciais muito promissores, mas é um projeto de médio prazo, não é um projeto de curto prazo, então a gente vai trazer isso de forma gradativa. Mas a gente espera entregar um incremento nessa penetração do digital a cada trimestre.
assim como os outros indicadores, sem nenhuma bala de prata, mas crescendo a cada trimestre. A PDD percentual, a gente está em linha com o que é o nosso plano. O valor absoluto, à medida que eu cresço carteira, ele cresce. Mas a gente pretende continuar com a perda líquida inferior a 5%, então a gente está rodando aí a 4,5% na média de se for olhar os trimestres, tirando os picos de sazonalidade, que dá 18 ao ano. A gente cobra 9% ao mês na média. Então, se você for olhar no ano como um todo, dá mais de 100% ao ano. Você tira o custo de funding, ainda dá uma boa rentabilidade, ainda é um negócio bastante rentável. E, adicionalmente, você tem a margem comercial e a margem de serviços, que a penetração de serviços chega a 85% no crediário. Isso dá recorrência, porque o cliente, quando acaba de pagar, essa é uma das regras que mais converte. Um mês antes, contactar o cliente, chamar ele para a loja, ele já aprova outra compra e segue a rotina. Então, é um pouco do que a gente enxerga para frente, sem surpresas, sem nenhum salto de uma hora para outra, mas com melhorias incrementais a cada trimestre, contribuindo para a entrega do plano de transformação. Elcio, não sei se tem algum. Só ia reforçar que mesmo no indicador do over 90, assim como a PDD, a gente está melhor em percentual, né, que os 2 anos anteriores de primeiro trimestre. E quando a gente olha no CDC digital, tem um addressable market aqui muito curioso e interessante e demonstra a força do nosso crediário no Brasil. O Renato falou que tem umas 500 e poucas cidades onde nós estamos presentes, mas o Brasil tem 5.500 cidades no Brasil todo, no país todo. Tem mais de 90% das cidades que tem pelo menos uma pessoa em cada uma dessas cidades, mais de 90% das cidades do Brasil que tem um crediário. Então, seja porque ele saiu da sua cidade e foi comprar numa outra cidade onde tem as lojas, ou seja pela potência do crediário digital. Então, acho que é um ativo fortíssimo, que ainda, apesar de já tradicional e popular, a gente tem muito ainda para crescer de forma consistente, gradual, enfim, acho que a questão da concessão de crédito, sem dúvida, é um ponto-chave, mas tem muito potencial para continuar avançando na penetração de vendas ao longo do tempo. Obrigado. Obrigado, Vitor. Nossa próxima pergunta é da Irma, do Goldman Sachs. Irma, pode prosseguir, por favor. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta aqui. A despesa foi um destaque positivo nos últimos tris e foi bem disciplinado no crescimento abaixo da inflação. Acho que nos comentários iniciais vocês já comentaram, vocês falaram um pouco disso. Mas se puderam falar um pouco mais em detalhes sobre se tem ainda espaço para cotar ou também no momento de talvez retomar um pouco mais de crescimento, se isso já vai se traduzir tudo em alavancagem operacional, ou se em um determinado momento vocês vão ter talvez que voltar a adicionar um pouco mais de despesa variável ou fixo. E talvez também é uma segunda pergunta, se eu puder abusar aqui, o diferencial que vocês têm na logística, vocês acham que é principalmente nos pesados, né, como uma categoria mais difícil, que nem todos têm este diferencial. Então, na malha logística, eu queria entender um pouco como que vocês acham que ainda, ou talvez dar uma atualização, como daria para explorar as diferenciais que vocês têm contra talvez outros concorrentes do mercado e quais alavancas que ainda tem para monetizar isso. Obrigada. Obrigado, Irma. Realmente, o aumento de margem ele vem mais de alavancagem operacional. Tá? Tem oportunidade em despesas, então a gente está trabalhando. Ainda estamos tendo oportunidades, mas elas são muito mais para mitigar a inflação do que um ganho material no SG&A da companhia. Tem um pouquinho de ganho. O grande ganho vem de alavancagem operacional, então a gente precisa ganhar share para entregar o plano de transformação. A gente não considera demanda crescendo, tá? Então, se a gente for olhar, janeiro ainda veio um pouco melhor do que era o esperado, porque a gente considerava flat. Janeiro teve crescimento. Fevereiro foi em linha, foi bem flat. Março, até um pouquinho pior do que a gente imaginava de demanda, tá? Então, a gente ganhou share fazendo uma receita um pouco menor do que era o esperado. Abril, mesma coisa de março, um pouco pior até, só que o último final de semana ajustando. E aí, maio, a gente está recuperando, demanda vindo, ainda não tem o market share fechado de maio, para saber como é que foi o mercado, né? A gente está muito bem em maio, e quando fechar o mês, a gente vai saber
se o mercado reagiu, a demanda veio, ou se foi a gente que ganhou muito share. O nosso plano passa por ganho de share para construir margem operacional, tá? Entrando na segunda pergunta de logística, tem muitos desafios, tá? A gente teve que fazer um investimento em tecnologia para poder o fulfillment e o fulfillment market mar aberto, né, para fazer para outros players. A gente entrou, a tecnologia que a gente comprou lá atrás e que a gente tem crescido são para itens pequenos. Então, eu não consigo capturar todo o diferencial da nossa malha logística, que é realmente diferencial para fazer produtos grandes. Até produtos grandes que não são das nossas categorias. A gente entrou, tinha previsão de entrar em maio já com uma evolução sistêmica para funcionar. Ele parcialmente funcionou, mas tem alguns rollbacks para arrumar. Então, a gente está pilotando de forma manual, mas a gente ainda vai gastar uns 60 dias para colocar isso em prática e aí poder começar a pensar em explorar todo o potencial da nossa infraestrutura logística. Então, a gente entende que o plano do ano ainda está na mesa, com desafios, mas ainda está na mesa na logística, e que vai vir um destravamento de valor muito grande dessa logística. A gente tem conversa, inclusive com potenciais investidores do futuro, que gostariam, inclusive, de investir agora. A gente fala, não é o momento, a gente quer entregar primeiro um ganho de escala nessa unidade de negócio e transformar realmente num negócio sustentável e com porte suficiente para a gente poder pensar, assim, em alavancas estratégicas. Mas ainda estamos na fundação arrumando algumas coisas para poder entrar no ciclo de expansão mais forte a partir do ano que vem. Tá? Tudo bem claro. Obrigada. Obrigado, Ian. Obrigado, Irma. Nossa próxima pergunta é do Iago, da Genial. Iago, pode prosseguir, por favor. Boa tarde, Renato, Elcio, Gabriel. Obrigado aí pelo espaço. Eu tenho três aqui do nosso lado, tá? A primeira, eu quero fazer um pouco do follow-up aí da parte de crédito, mas talvez tentar aqui uma outra abordagem, tá? Em termos percentuais, a gente vê ali sim uma melhora do PDD do que foi há 2 anos atrás, acho que está claro para todo mundo aqui. Mas ainda assim a gente nota uma evolução ali da provisão para vencimento, principalmente até 60 dias. E aqui vocês falaram a questão de sazonalidade, tá? Mas eu quero entender aqui se esse comportamento ele estava dentro do que vocês esperavam, ou se, considerando ali a estratégia de concessão, e se não estava, qual que é o tipo de ajuste que vocês estão fazendo para adicionando ali na originação para evitar que isso contamine toda a carteira? Então, ele é focado ali em algum tipo de perfil específico de cliente, algum canal físico ou digital, ou alguma faixa de produto, não sei. O que vocês puderem abrir em relação a isso para a gente seria interessante. A segunda pergunta é em relação ali à resolução 4966 da CMN, se faz sentido para vocês, ali do crediário, adotarem essa resolução, que altera ali o prazo de reconhecimento dos juros e da baixa de ativos, e se vocês estão estudando algo em relação a isso, até para já preparar a gente aqui para adaptar o modelo, se isso de fato vier à frente. E a terceira e última pergunta, que é sobre o fluxo de caixa, tá? Então, quando vocês fazem ali a projeção de fluxo de caixa, visando atingir o break-even ali até 2029, que seria antes da carência, eu entendo que capital de giro ele vai ter um papel fundamental aqui nessa geração de caixa livre. E eu quero entender um pouco mais de onde que viria essa melhora. Por exemplo, no nível de estoques, vocês estão rodando ali agora um pouco acima de 90 dias, mas entendemos que 80 a 90 dias foi um prazo que vocês conseguiram rodar muito bem. Então, existe esse espaço de melhora para esse intervalo. Mas aqui pensando em fornecedores, por exemplo, existe espaço para fornecedores voltar para aquele nível lá de 2021? O que vocês podem abrir em relação aqui a capital de giro nesse sentido? São essas. Boa. Vou começar aqui, Iago, depois passo para o Elcio para falar aí, principalmente da resolução nova, etc. Primeiro falando do crédito, tá? Ele está em linha com o esperado. Na verdade, cara, a gente não vê aqui necessidade de ajuste por alguma luz amarela. Eu tenho uma provocação, mas ao mesmo tempo a gente prefere ser conservador. Eu acho que a gente tem um espaço num perfil de clientes que a gente aprovava e não estamos aprovando hoje para ganhar dinheiro. O problema é o risco se houver uma mudança macro. Porque, na verdade, assim, se você pegar os clientes que têm inadimplência um pouquinho maior do que essa média que nós estamos entregando, eu cobro um spread muito maior. Então, o retorno é maior. A gente está optando por entregar um retorno menor, mas mantendo os indicadores de inadimplência bastante saudáveis e atrativos.
A gente está com o FDIC rodando já com um volume um pouco melhor, crescendo um pouco mais. Estamos captando e temos outros interessados em fundiário crediário e ele está muito atrativo e, obviamente, o retorno já é expressivo, então a gente tem optado por manter a inadimplência, mesmo que seja abrindo mão de um pedaço desse retorno. O meu questionamento, e aí a gente optou e discutiu aqui em consenso de aguardar uma melhora do macro, é que eu estou deixando um dinheiro na mesa. Da mesma forma que os bancos deixam dinheiro na mesa quando ele não dá crédito para as pessoas que eu dou, né, e aí eu pego esse dinheiro, eu estou deixando uma parte para players regionais. Então, uma parte de mais risco, é verdade, mas é uma parte que tem retorno muito bom e que contribuiria, inclusive, para a alavancagem operacional da companhia. Mas a gente só vai discutir essa retomada de operação em redes que a gente costumava trabalhar quando a gente sentir que o macro começa a melhorar um pouquinho. Porque enquanto ele ainda pode piorar, cara, eu não sei para que lado vai. Se eu tivesse certeza que ia ficar do jeito que está hoje, a gente poderia trabalhar com um pouquinho mais de aprovação e um pouco mais de venda, tá? Mas a gente não sabe se vai piorar. De novo, eu ainda acho que deve piorar. Acho que aqui eu te dou um pouco de cor de como é que está a nossa dinâmica de crédito, tá? Vou pular a segunda aqui, vou falar um pouco do fluxo de caixa, depois o Elcio complementa e deixa a segunda para o Elcio comentar. No terceiro, fluxo de caixa, a dinâmica de capital de giro ela é extremamente importante. A gente entende que essa companhia tem que trabalhar, quando essa taxa de juros perto de 15%, tem que trabalhar com 75 dias de estoque, o ideal seria 70. Nós não conseguimos ainda. 85 a gente consegue. O estoque terminou maior porque março veio pior do que o esperado. Então, é uma aposta que a gente fez ali em janeiro, veio muito forte, compramos um pouco mais, teve algumas oportunidades de compra muito boas, com prazo de fornecedor e com incentivo muito forte, que a gente optou por fazer essas compras, tá? Então, quando a gente olha ali no fundo de caixa, aumentou fornecedores, uma parte é isso. Como a venda veio menor em um pouquinho de fevereiro e março, eu terminei com estoque maior, eu seguro a compra em abril, já segurei, você ajusta o pagamento lá para julho, porque quando você não compra em abril é lá na frente que ajusta, e isso ajusta a dinâmica de capital de giro 90 dias depois. Então, quando a gente olhar depois de julho, agosto, vai estar tudo normal. Mas você passa ali 3 meses com o capital de giro pressionando um pouco mais o fluxo de caixa da companhia, mas que para mim é um efeito temporário que não me preocupa. De novo, é discricionário nosso. Tem sim uma demanda um pouco abaixo do que a gente imaginava e uma venda um pouco abaixo do que imaginava ali em março, que impacta esse número, tá? Mas pontualmente ajustamos. Agora, vendendo mais em maio, cara, tem que de novo controlar e não comprar tudo que você acredita, né? E deixando um pouquinho trabalhar com estoque restrito. Acho que a grande oportunidade que a gente tem para melhorar a dinâmica de capital de giro é acertar a distribuição. Então, nós fizemos um movimento importante na companhia agora. Eu acho que a cada período, né, você vai conseguir entrar e se aprofundar em uma determinada área. Eu cheguei primeiro, tinha que conhecer, estava muito no financeiro, ajustando tesouraria. Depois conseguiu entrar na operação. Depois eu fui entrar no comercial, já tinha 1 ano de empresa para entrar no comercial. Para depois a gente entrar, entramos em tecnologia, aí foi pegando cada hora uma área. Agora nós estamos entrando mais forte na logística. A gente fez ajustes, sim, mas estamos integrando mais a logística com outras áreas da companhia. Acho que a gente já comentou isso algumas vezes com vocês, né? A companhia tinha muitos silos, a companhia é muito grande e precisa trabalhar muito integrado, porque a decisão de uma área impacta a outra área e no final impacta o total. Então a gente integrou a área de logística com operações e estamos aumentando a granularidade dos algoritmos de distribuição. A gente já usa IA para distribuir, para poder fazer sortimento e calcular a profundidade de cada item, posição. Mas, cara, tem muita oportunidade de ajuste, sabe? Dá ruptura numa loja, volta na outra. E, obviamente, à medida que a gente vai amadurecendo e tendo mais constância no abastecimento, em vez de ter aquelas negociações muito duras, recebe tudo no final do mês, distribui, isso melhora também. Então, a melhora da operação da companhia, da estrutura de capital, isso tudo ajuda a gente a ter mais constância e melhorar a distribuição, que vai melhorar esse capital de giro, tá? Então, é uma frente importante que também a gente pretende entregar até o final do ano e que contribui lá para a estrutura de capital de forma relevante. Elcio, se puder falar aí da 2 e complementar. Beleza. Então, acho que só em relação aqui ao resolução 4966 que você comentou aí do Banco Central, a companhia ela já adotava, mesmo antes dessa publicação, essa metodologia, que está muito alinhada aqui, na verdade, ao IFRS 9,
que fala do conceito de perda esperada, né? Então, acho que para quem não conhece, é uma mensuração para provisão para créditos de liquidação duvidosa. Então, mesmo antes de ocorrer a inadimplência efetivamente, você já provisionou de forma com seus modelos estatísticos e tudo mais. Então, tudo isso a gente já tem, já fazia de forma antecipada. É por isso que quando a gente faz a gente já começa a falar da inadimplência do segundo TRI, porque a gente já vai testando, e fazendo o link com a outra pergunta da inadimplência, a gente tem as modelagens, as correlações muito fortes já. Se atrasou um dia, 5 dias, 10 dias, ela já vai tendo a sua estatística e a aderência ela é muito forte. E aí, todo o time de soluções financeiras, do crediário, no crédito, cada categoria, cada produto, categoria, região do Brasil, cidade do Brasil, tem uma inadimplência diferente. Então, a forma que você vai gerenciando para frente, e esse é um trabalho diário, né? Você vai tendo informações novas, vai ocorrendo, vai testando, você vai ajustando, isso não espera um comitê para tomar decisão, isso aqui é continuamente, diariamente. Então tem várias variáveis, e a turma vai gerenciando e controlando. Tem categorias que têm uma inadimplência maior do que outras. Então a gente vai claramente fazendo aqui um mix, e sempre muito alinhado com a área comercial, né? Essas duas, o crediário junto com a venda mercantil, eles estão abraçados aqui. Então, tem campanhas que eu faço de imóveis, de repente eu vou com um crediário um pouco mais forte, já mirando qual que é o perfil de inadimplência que eu tenho nesse meu público. Então, acho que é um exercício aqui contínuo. Mas a gente está muito alinhado aqui com o IFRS 9, tá? Com a 4966, por isso que não tem nenhuma alteração no que a gente, na metodologia ou política de provisionamento da companhia. Fechado. Obrigado pela resposta, pessoal. Beleza. Obrigado, Iago. Nossa próxima pergunta é do Gustavo Fratini, do Bank of America. Gustavo, pode prosseguir, por favor. Obrigado, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Renato, Elcio, Gabriel. Do nosso lado são duas perguntas. A primeira, acho que eu queria comentar um pouco, pegar a visão de vocês um pouco sobre o 1P, né? Eu acho que vocês têm entregado um crescimento muito, muito forte nas lojas físicas, mas o 1P ainda está com uma pequena queda, né? Seria legal se vocês comentassem um pouco do que tem sido os drivers dessa queda ainda, e se o segundo Q já pode ser um ponto de inflexão para essa operação. E a segunda pergunta, eu queria tocar no ponto de estrutura de capital. Eu entendo que a gente está se aproximando do prazo em que os bancos possam converter a dívida em equity, mas eu queria entender um pouco do que são os cenários de vocês, né? Aí você tem também o crédito tributário, acho que vocês já melhoraram muito a parte de EBITDA, mas talvez agora seja a hora de equacionar um pouco da dívida líquida, né? Então, quais são os cenários na cabeça de vocês e talvez o que vocês enxergam de uma alavancagem razoável agora para o final do ano? Obrigado. Boa. Fala, Gustavo, obrigado pelas perguntas. Primeiro, falando sobre o 1P online, né? Como eu comentei, assim, ainda tem uma queda, ela vai reduzindo porque vai diminuindo a base comparativa das categorias não core que foram saindo lá do 1P online. Então a gente tinha muita categoria, ainda no primeiro TRI ainda tinha bastante volume. Então, se a gente olhar a dinâmica de segundo TRI, até com um crescimento pequeno do 1P, a gente vai entregar um crescimento relevante sobre o ano anterior, porque a base muda. Você fica agora limpo e começa a enxergar a penetração. Então, sim, você vai ver um ponto de inflexão daqui para frente, enxergando no 1P. Qual que é o desafio no 1P? O 1P, ele tem até demanda, né? Se a gente olhar, o mercado até tem aumentado a penetração do e-commerce sobre lojas físicas. Então, a gente via, né, no ano passado, se pegar a média, era mais ou menos 52, 48, 52% online, 48% loja física. A previsão, se você olhar na nossa categoria, era mais ou menos um ponto percentual migrando para o e-commerce. Acho que pelo tamanho dos investimentos das plataformas, de um monte de coisa do online, pode ser que a gente migre até 2 pontos nesse ano, tá? Difícil medir o ano que vem. Migração ocorre em todas as categorias, muito concentrada nos itens de ticket mais baixo, mas em categorias de ticket alto também acontece um pouquinho. Qual que é o desafio? O desafio é que é muito difícil ganhar dinheiro. É muito fácil vender, mas ganhar dinheiro é difícil. Vender para não ganhar dinheiro, eu prefiro não vender. O 1P nosso, ele é um canal complementar para garantir a nossa escala comercial, a nossa liderança nas categorias core
Então a gente monitora muito o market share. Enquanto eu não estou perdendo market share no e-commerce, mas as plataformas generalistas estão ganhando share de outros pequenos. Cara, bacana, tá vindo lá e tal, não tem problema. Eu acho que até pode organizar um pouco melhor essa competição. A gente não vê loucura, tá? Mas a gente vê sim companhias comprando crescimento. Obviamente, essas ações são pontuais. Eu acho legal é que o que nos deixa ainda confiantes na nossa estratégia é que a gente vê um pouco de investimento mais concentrado, às vezes, numa categoria, e na outro trimestre diminui, volta mais forte em outras categorias. O driver principal de growth das plataformas de e-commerce não é a categoria de eletrodoméstico. Ele é complementar também. Então, a gente vê outras categorias puxando o crescimento de e-commerce. Então, a gente monitora, mas a gente trata como um canal estratégico, como eu falei, complementar, importante para a alavancagem operacional da companhia. Não pretendemos ter um investimento mais pesado ali. Obviamente, na medida que a gente aumenta a penetração do crediário, se a gente chegar no final do ano com uma penetração muito diferente do que está agora, isso muda a rentabilidade do canal e nos permite ter um pouco mais de investimento. Então, é isso que vai medir. Então, quando a gente fala, né, com o dono da BU de e-commerce, quer crescer, cara, está liberado, desde que ganhe dinheiro. Então, aumente a penetração de crediário, aumente a penetração de serviços, que vai ter mais alocação de capital para poder crescer. É uma dinâmica muito matemática, não tem gosto mais disso ou daquilo. Renan, mas você gosta de loja? Não, eu adoro e-commerce. Só que, cara, eu gosto de dinheiro e preciso, sou pago para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que ter essa disciplina de alocar capital onde a gente vê geração de valor. Tá? Olhando para a segunda pergunta, né? Estrutura de capital. Realmente, a gente tem que reduzir. Acho que a alavancagem, né? A alavancagem para efeito de covenant, a gente tem bastante espaço. Não é assim que mede a alavancagem do varejo, né? A gente tem que olhar quanto de juros a gente vai pagar. Claro que, se você olhar um pedaço, antecipação de recebíveis. À medida que a companhia cresce, você tem mais volume para antecipar, faz parte. O crediário cresce, tem o funding do crediário. Eu acho que o ponto a gente tem uma linha que são as dívidas financeiras que a gente quer reduzir, a conversão é uma alavanca que pode contribuir para acelerar essa redução, e a gente tem linhas, né, de financiamento de fornecedores que, para mim, deveria ser um negócio da companhia. Então, quando a gente olha estruturalmente, no médio prazo, né, a gente não deveria ter hoje, quando um fornecedor quer antecipar uma fatura, como a gente não tem capacidade de estrutura de capital para isso, a gente permite que outros bancos ou agentes financeiros antecipem para o fornecedor a minha fatura, cobrando um juros. Parte desses juros a gente paga a conta, parte dos juros o cara paga a conta, e esse negócio está impactando todo o resultado do ecossistema e da companhia. Aqui é que eu acho que a gente tem que trabalhar para ter nosso dinheiro alocado, capturando receita financeira ao invés de ter despesa financeira. E isso vai permitir, até linkando com a pergunta anterior de working capital, tem fornecedor que fala que se a gente der um portal onde automatize a antecipação, mesmo que seja com o custo de capital dele, ele consegue, inclusive, na condição comercial, me dar mais prazo de pagamento. Porque para ele tem muito valor essa flexibilidade, dada a dificuldade de capital de giro que existe no mercado brasileiro para esses fornecedores, principalmente os pequenos e médios. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, mas isso não é para curto prazo. A gente precisa, primeiro, reduzir a dívida financeira, segundo, melhorar a percepção de crédito, olhar a operação, e aí, com isso, reduzir os spreads. A gente também está pagando spreads muito caros. Hoje, o próprio funding do crediário, o próprio funding de antecipação, ele tem espaço para ser reduzido. A gente já conseguiu boas negociações agora que melhoram os próximos trimestres para antecipação, mas ainda tem espaço, principalmente para as parcelas mais longas. Quando antecipa uma, duas, três parcelas, é melhor. Quando antecipa o longo, é mais caro. E hoje, dada a realidade da companhia, eu preciso antecipar tudo. Então, eu quero chegar no momento onde eu não preciso antecipar as outras, onde a gente consiga fazer escolhas privilegiando a rentabilidade, e não a gente tenha que tomar decisões, porque é o necessário para a companhia entregar a transformação. Ainda esse ano vai ser desse jeito, mas a gente espera trazer novidades a cada trimestre e ir contribuindo para que a gente chegue lá no ano que vem com uma outra estrutura, uma alavancagem menor. Para não ficar sem resposta de alvo, o que eu imagino? O EBITDA a gente já falou, o negócio desse tamanho tem que trabalhar com os 2 dígitos, e despesa financeira, cara, se a gente tem que dar margem de lucro, ela tem que ser menor do que isso, né? A gente está rodando a 11, não dá para ser. Idealmente, isso aqui vai ter que chegar lá perto de 6, 7 para sobrar a margem no bottom line da companhia, tá? Mas tem muito trabalho para chegar nesse valor.
Super claro. Obrigado, Renato. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta é do Andrew, do Morgan Stanley. Só lembrando que o Andrew vai fazer a pergunta em inglês e a gente pode responder em português, tá, Renato? Great. Thanks for fitting in the question here. On the third-party marketplace, so you're back to growth, and also we saw the take rate expanded. So I'm curious how you think about the take rate evolution from here, if that can become more of a driver of third-party profitability, any breakdown between kind of the core advertising logistics fees to consider. And then just a quick follow-up on the capital structure. Sorry if I missed it, but is there anything to consider in terms of asset sales or monetization outside of the credits you've already discussed? Just curious if that could be another part of the deleverage path. Thank you. Renato, você tá mudo. Sorry. Thank you, Andrew. I will go in Portuguese here. Então, sobre o 3P, né? O take rate realmente, quando eu trabalho, o nosso foco é trabalhar categorias core, tá? Então, quando eu olho para categorias core, a negociação é melhor porque eu trabalho com os próprios fornecedores que eu compro um P ou por uma decisão de alocação de capital, eu prefiro ter esse item em 3P. Então, a gente vê espaço para manter mais ou menos nesse nível. Eu não estou colocando pressão para aumentar esse take rate agora. Eu acho que o nosso principal desafio aqui é entregar o que a gente falou de logística para a gente poder aumentar o fulfillment no nosso 3P. Nosso fulfillment é muito baixo. De novo, eu não tenho a tecnologia para fazer o big box ali e isso atrapalha demais. O que a gente estava fazendo era um fulfillment igual o de toda plataforma generalista de marketplace. Então, a gente desmontou isso e estamos montando fulfillment de big box, de itens grandes, geladeira, móveis, etc. E aí vai em televisão. Isso vai me permitir rentabilizar tanto o 3P quanto a nossa logística. Então, esse é a principal transformação que a gente quer fazer no 3P ao longo desse ano. E isso vai dar também melhor experiência para o cliente, porque o prazo de entrega hoje, da forma que eu faço, não é o ideal. Então, a conversão também não é o ideal. Então, à medida que eu entregar essa primeira alavanca, a venda deve aumentar bastante no 3P. Então, a gente enxerga um potencial de crescimento do 3P em categorias core e adjacentes o ano que vem, com mais fulfillment, então com rentabilidade um pouco maior, contribuindo pelo serviço de fulfillment também. Tá? É isso que a gente enxerga ali no 3P. Sobre a outra pergunta, eu esqueci. O que era mesmo, cara? É sobre a monetização de monetização outros... de ativos, lembrei. Renato, posso só fazer um complemento do take rate para o Andrew? Tá. Andrew, olhando o primeiro TRI, a gente vê uma maior contribuição, principalmente de crediário, né? Hoje a gente tem mais de 3.800 sellers cadastrados para poderem venderem através da nossa plataforma de crédito no Marketplace. Isso fez com que, em pontos percentuais, fosse o maior crescimento year over year do take rate. Comissão também contribuiu, mas o crediário foi o principal. Pode ir, Renato, desculpa. Tranquilo. Sobre monetização de ativos, né? A gente tem ainda alguns ativos, tanto fiscais quanto ativos real estate aqui para vender. Ativos sale leaseback, antes da gente arrumar a estrutura de capital e com juros atual, o yield é muito alto para fazer um sale leaseback. Então não compensa. Então a gente entende que essa monetização de outros ativos, ela só vai ocorrer após a evolução operacional da companhia, a melhora da estrutura de capital, redução da despesa financeira, aí a negociação fica mais razoável e faz sentido para a gente concretizar. Hoje, graças à execução do time, do plano de transformação, a gente não precisa fazer um deal que seja bom para o caixa da companhia agora, mas ruim no médio e longo prazo. Então, a gente vai esperar melhorar a companhia mais um pouco, a percepção de risco da companhia, para viabilizar esses acordos de monetização de outros ativos que tem na companhia, que alguns deles são poucas centenas de milhões, dezenas de milhões, mas que somados a gente entende que tem aí algumas centenas de milhões de reais para a gente trazer para a companhia. Obrigado. Obrigado. Thank you, Andrew. Renato, a gente não tem mais perguntas e respostas. Antes de te passar a palavra para as considerações finais, queria agradecer a presença de todos e uma excelente tarde. Obrigado, gente. Eu queria terminar aqui, né, deixando basicamente 3 mensagens, né, para a gente poder levar. Primeiro, agradecer a todo mundo por ter participado, mas a gente retomou o crescimento da companhia, então esse trimestre marca essa retomada do crescimento, que é importante.
Estamos, né, mais rentáveis e mais eficientes a cada trimestre, são 6 trimestres consecutivos e vamos continuar firmes com esse compromisso de melhorar a rentabilidade a cada um dos trimestres. Então, operação vindo bem confiante com o nosso plano operacional. E terceiro, o caminho da virada do lucro líquido ele está traçado. A gente está consciente dos desafios, sabemos do ambiente macro, a gente considera que o ambiente macro a gente pode ser até um pouco mais pessimista do que a média, e nesse cenário a gente vai colher os frutos da alavancagem operacional, vamos fazer a redução da dívida e trabalhar nas alavancas que a gente tem para melhorar a estrutura de capital, melhorar a percepção de risco e, com isso, reduzir os spreads, diminuindo a despesa financeira e caminhando para o ano que vem a gente fazer a virada do bottom line da companhia e entrar aí num outro ciclo. Tá? Obrigado a todos pela confiança, pela participação e ficamos à disposição, toda a nossa área de RI também, para mais detalhes. Tá? Obrigado de novo. Boa tarde a todos. E vamos comprar que está com promoção, tá? Liquidação zero a tudo nos últimos 15 dias de junho. Obrigado, grande abraço. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 do Grupo Casas Bahia está encerrada. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma excelente tarde.